nós estamos no aniversário do Livro dos Espíritos, né? Hoje, no mês de novembro de 2020, nós estudamos versão prática. Hoje nós vamos estudar Orientação Espírita. Foi uma reunião pública no dia 27 de abril de 1959. Eu não tinha ainda nenhum ano. Os mistérios da vida, né? Então, a questão do Livro dos Espíritos é 802. Está aqui. 802. Eu queria dizer que nós não precisamos ver no Livro dos Espíritos um manual como se nós fôssemos testemunhas de Kardec. Temos que fazer. Não, nós somos espíritas e somos progressistas, né? Allan Kardec nos aconselhou a seguir o progresso da ciência. Então, o espiritismo não coaduna com ideias negacionistas da ciência para apoiar partido político nem político nenhum, né? O espiritismo é evolucionista, né? Na época de Kardec não havia sido cunhada essa expressão evolução. Foi uma expressão que veio a ser cunhada alguns anos depois, inclusive com um espírita inglês, né, que foi contemporâneo de Charles Darwin, vou lembrar depois o nome dele, e que contribuiu tão bem quanto Darwin para a teoria da evolução. E então a palavra evolução no Livro dos Espíritos está nas leis naturais, chamada lei de progresso. Então, todas as pessoas que forem contaminadas ou com um possível contágio por ideias negacionistas, procure ler esse capítulo, Lei de Progresso. Ali está a ideia da lei de evolução, né? A evolução que preside as nossas vidas, preside as nossas existências humanas e espirituais. Então vamos ler a questão 802. Visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, prestem atenção, nós falamos de evolução, progresso, aqui são sinônimos. O Espiritismo visa, então tem por objetivo, tem por propósito principal marcar um progresso da humanidade. Por que não apressam os espíritos esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até nos mais incrédulos? Então, por que não as manifestações serem tão contundentes e tão verossímeis, tão inegáveis, que todos caíssem por terra? Então a resposta muito sábia, diz o seguinte: desejaríeis milagres. Vamos conectar isso com o que nós falávamos agora há instantes.
mas Deus os espalha a mancheias diante dos vossos passos. Milagre é maravilha, gente. A vida é maravilha. Eu senti agora, fazem poucos dias, o ar desaparecer dentro dos meus pulmões. Então, a vida, esse oxigênio, que fôlego de Deus nas nossas narinas, isso é uma maravilha, isso já é um milagre. Viver é um milagre. Despertar de manhã é um milagre. Ver que tem sol é um milagre. Transitar, alimentar-se, isso é milagre, isso é maravilha. Nós somos cercados de milagres imperceptíveis todo o tempo. Todo o tempo nós estamos envoltos com maravilhas à nossa volta. No entanto, ainda há homens que o negam. Olha os negacionistas aí, negam a evidência. Então o negacionismo, ele é condenado pelos espíritos na questão 802. Conseguiu porventura o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou? Antes de entrar em Jerusalém para a festa da Páscoa, quando foi finalmente preso pela polícia política romana, foi ele foi um prisioneiro político torturado. Nós temos que fixar essas ideias, porque os negacionistas chegam ao cúmulo de achar que um governo autoritário que pode agir sem controle de instituições judiciais e legislativas, um governo totalitário que institua perseguições na base da prisão ilegal e da tortura de presos, que isso é apoiado por Jesus, que a venda de armas indiscriminada é apoiada por Jesus. Então isso é o cúmulo do negacionismo, e nós temos companheiros de todas as denominações, inclusive nas nossas fileiras espíritas, temos companheiros que defendem isso abertamente, não defendem assim subrepticiamente, não, defendem abertamente. Inclusive um grande médium baiano defende isso abertamente. Vocês verem a que ponto nós chegamos do negacionismo, defender. Há poucos dias vivemos a Páscoa, a paixão de Cristo. Esses negacionistas defendem os que defendem e louvam governos totalitários que usam métodos de prisão ilegal e tortura de presos, que foi o que aconteceu com Jesus. Ele foi preso ilegalmente, foi torturado, foi uma prisão política, ele foi preso como conspirador contra o Estado romano, foi preso como conspirador político, que era a visão de Judas, né? Judas, não vamos falar sobre isso não, ele como zelota, ele tinha essa ideia conspiratória contra Roma, e achou que aquilo ali ia ser o mote, a prisão de Jesus ia ser o mote para
para uma grande revolução partindo de Jerusalém para toda a Judéia. Mas não vamos falar disso agora. Mas que ele foi um preso político, preso ilegalmente, um julgamento tosco, um julgamento todo fraudado, através de falsos testemunhos, um juiz pífio, que foi Pilatos, que não viu condenação, não viu culpa e mesmo assim permitiu que fosse condenado, deixando o povo a escolha entre ele e um malfeitor. E o povo, recebendo dinheiro, acabou escolhendo que Jesus fosse morto. Então isso não é um juiz, isso é um... E todas essas coisas se repetem, vão se repetindo ao longo da história da humanidade. Prisões ilegais, tortura de presos, prisão política sem julgamento, condenações à revelia, assassinatos frios, dolorosos. A Inquisição foi sofisticadíssima na arte de inventar, criar torturas indescritíveis. Quem quiser ler um pouco sobre tortura no período da Inquisição da Igreja Católica vai entrar assim em estado de náusea, tamanha as absurdidades que cometeram. Então o próprio Cristo conseguiu, porventura, convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou. Então, antes de entrar em Jerusalém para a sua paixão, ele ressuscitou Lázaro, que estava morto havia 4 dias, com inúmeros testemunhos, muitos testemunhos da cidade sabiam que ele estava morto, e ele saiu do sepulcro enrolado em faixas, e Jesus mandou que desatassem, e ele falou, estava vivo. Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Olha aí, não conhecemos pessoas que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Ontem eu vou confessar aqui, eu cometi um erro muito grave. Eu me aborreci com uma pessoa que, como funcionário de vigilância, ele se ostentava sem máscara e conversava com pessoas sem máscara, e depois entrava nos lugares onde ele estava fazendo vigia e entrava em contato com outras pessoas. Então eu me aborreci com ele, fiz não foi denúncia não, mas fiz uma notificação ao chefe imediato dele que isso não podia, que ele estava não se colocando em risco, mas colocando em risco outras pessoas. E isso para seguir a cabeça de um ministro religioso alucinado negacionista. Então esses negacionistas, eles são muito perversos, porque eles colocam as pessoas em alto risco, tem pessoas assim numa progressão geométrica, porque eles contaminam muitos outros. Então, não conheceis presentemente alguns, inclusive espíritas, que negam os fatos mais patentes ocorridos em suas vistas? Os espíritas espalhando que tem remédio que previne para fazer tratamento precoce. Ontem eu fui à farmácia, tinha um indivíduo tentando comprar ivermectina. Eu, como médico, recebo pedidos: doutor, aqui é minha
vizinha, minha cunhada, minha não sei o que, pediu para o senhor fazer essa receitinha, 60 cápsulas de vermectina. O senhor vai me desculpar, mas eu não. Não, mas isso aí vai ter até escabiose da família. Meu amigo, fala com ela para conseguir isso com outro otário. Esse otário aqui não vai fazer isso, não. Como dizia Rubinho, vai morrer seco esperando. Rubinho às vezes falava coisas meio pesadas, mas verdadeiras. Então, não conheceis de alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos em suas vistas, não há os que dizem que não acreditariam, mesmo que vissem. Nem que eu veja, eu acreditarei. Papai contava uma história uma vez de um homem do interior que levaram ele a um zoológico. Eles levaram, foi ao Rio de Janeiro, foi um zoológico. Aí ele viu a girafa pela primeira vez. Aí ele olhou, ficou olhando o pescoço da girafa. Aí disse assim: "Quá, esse bicho não existe não. Não acredito nem vendo." Não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Deus não quer convencer os homens de que a verdade é incontestável. Deus quer nos convencer do nosso pecado. Jesus diz: quem me convence de pecado? Ninguém. Mas nós estamos aqui para nos convencermos do nosso estado de pecado. Essa que é grande, é o grande eureka de nossa vida. Descobrir que somos pecadores e que sem a graça e o poder de Deus é impossível, absolutamente impossível, solucionar a questão da nossa salvação. E o amor de Deus, a graça de Deus, vai manifestar dentro de nós, produzindo amor. Produzindo amor, nós seremos caridosos. Por isso que Allan Kardec disse que a grande máxima do Espiritismo, que coincide com a Epístola de Paulo aos Coríntios, 1º capítulo 13, 1 a 13, a excelência da caridade. Fora da caridade não há salvação, não há solução. Restam então a fé, a esperança e a caridade. São as 3 virtudes mais excelentes. Entretanto, a mais excelente de todas é a caridade. E é o amor de Deus que planifica nosso espírito e permite que nós saiamos do nosso egocentrismo, que é um padrão da criação. O egocentrismo é um padrão da criação, então permite que nós saiamos e nos tornemos amorosos, caridosos. Em sua bondade, Ele, Deus, lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Então, nós vamos, através da razão, nos convencer, né? Isso vai ser um mérito, o único nosso mérito vai ser nos convencermos do nosso pecado, convencermos da nossa incapacidade de sozinhos atingirmos a nossa salvação, a perfeição, né? Então tem o capítulo 30, orientação espírita. Declaras-te necessitado de orientação para que te faças melhor ante o Cristo de Deus. Todavia o Espiritismo, em nos revelando a vida maior, expõe claramente a essência e o plano das nossas obrigações. Então são obrigações. Aqui a palavra de Emmanuel, comentando a questão 802, é que o Espiritismo tem um plano e diz que nós temos obrigações.
Essa frase que a gente escuta de muitos espíritas: eu sou espírita, mas não sou perfeito. Não, ela não está errada na sua essência, ela está errada no seu propósito. Quer dizer, eu vou continuar fazendo tudo que eu faço, não sou perfeito mesmo. Não, nós temos obrigações, nós temos obrigação de produzir em nós modificações do nosso caráter. E quando nós errarmos, como eu errei ontem, nós temos que voltar depois e pedir desculpas. Eu pedi desculpa ao funcionário: você me perdoe a forma ríspida com que eu te falei. Eu poderia ter falado de uma forma mais suave. Eu peço que você me perdoe isso. Ele reconheceu o erro, disse que não ia fazer. Ele ainda antes ele tinha tentado argumentar comigo: mas a fé me protege. Eu falei assim: não, isso aí não é fé, isso aí é tentar contra o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus, disse Jesus. Repetiu Jesus o que está no Antigo Testamento, repetiu Jesus no pináculo do monte, no pináculo do templo, tentado por um espírito que queria que ele se jogasse lá de cima. Não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito. Todos somos férteis em petições ao Senhor, invocando-lhe auxílio. Esquecemos, contudo, de que no campo das necessidades humanas clama o Senhor igualmente por nossos braços. Nós somos pedintes, férteis em petições, mas Ele quer de nós os nossos braços, Ele quer as nossas mãos fazendo por onde? Ajuda-te, o céu te ajudará. Não peças assim a outrem para que te empreste os ouvidos. Ouçamos o apelo da esfera superior que nos pede melhoria para que o mundo melhore. Então nós temos que fazer a nossa parte. Do degrau do conhecimento a que te elevas, descortinarás o vale imenso em que se movem nossos irmãos nos labirintos da experiência. Quer dizer, cada um que tentar alguma coisinha de bom, ele estará iniciando uma corrente do bem. Ninguém pensa que um ato bom ele termina ali. Ele produz um efeito cascata. Todo ato bom produz um efeito cascata. Alguém vai fazer o bem porque recebeu o bem. E, contrapartida, uma má ação, como eu cometi ontem, se nós não nos desculparmos e não reconhecermos o nosso erro, nós também produziremos um mal em cascata. Uma cadeia de efeitos, como uma pedrinha que nós jogamos numa superfície da água que está parada, produz ondas contínuas. Aquilo vai toda a vida. Então esse efeito ondulatório recorrente e progressivo acontece sempre, porque o nosso mundo é um mundo de radiações e energias. Então, assim como o ato bom, ele produz o bem numa cadeia interminável. Por isso que Emmanuel diz: todo bem que fizeres será teu advogado. Todo bem que fizeres em qualquer parte será teu advogado em toda parte. Então aquilo retorna para nós. Nós vamos ver isso agora dentro de pouco no estudo da bem-aventurança. Hoje é bem-aventurado os que choram, os que padecem, os que sofrem nesse mundo de dor. Muitos enlouqueceram de dor sobre o ataúde de um coração, em troca do qual dariam a própria vida
outros jazem parafusados em catres de sofrimento. Então, papai diz isso no livro, no prefácio do livro Jesus Cristo que Sofrem. As dores são inúmeras. E muitos de nós não conseguimos nos libertar desse luto patológico. Vamos ver, logo mais vamos ver também essa questão do luto patológico. Nós transformamos a nossa vida num jazigo, num catre de sofrimento. Nós nos fechamos naquilo ali. Alguns psicólogos dizem que é um coping negativo da nossa existência. Nós nos encerramos ali, nos circunscrevemos ali e ali ficamos aprisionados, né? Existe um estudo que eu fiz certa vez sobre o paralítico de Betesda. Quando Jesus pergunta a ele: queres ficar curado? Olha, ele não pediu nada, ele só pedia dinheiro. E mesmo diante dessa pergunta de Jesus, diante dele, o Senhor da vida, diante dele, diz: queres ficar curado? Quem pergunta se quer ficar curado é que pode curar. Ele pergunta porque ele pode. E mesmo assim o paralítico de Betesda, aprisionado no seu catre de sofrimento, parafusado no seu catre de sofrimento, parafusados, não se soltam, não sai dali. Ele respondeu a Jesus: não posso, nem isso eu posso querer, porque quando as ondulações do tanque de Betesda, que era uma crença que esse tanque produzia ondulações aleatórias num tempo, digamos, não previsível, né? Ou como hoje se diz, randômico. De vez em quando ele daria as ondulações. Nessa hora, aquilo ali é o Espírito Santo que passava ali, então a pessoa tinha que se jogar. Então ele diz: eu não encontro ninguém que me jogue na hora que acontece a ondulação. Antes, alguém se joga, se projeta na água. Então não almejo a minha cura por causa disso. Entendeu? Então Jesus: pois eu ordeno que levanta-te, toma a tua cama e anda. Quem tem poder pode. Jesus tem esse poder, não tinha, ele tem esse poder. Então nós vivemos muitas vezes aprisionados nas nossas próprias percepções distorcidas da vida. Multidões mascaram-se de alegria, as alegrias passageiras que são baseadas em substâncias químicas, despedaçados intimamente por lâminas de aflição e remorso. No íntimo, antes de usarem os subterfúgios químicos, eles estão despedaçados em aflição. Outros muitos se alistam a serviço das trevas, arrastando-se espantado na lama taciturna do crime. Outros se entregam: não tem jeito, eu vou me entregar ao crime. Contempla as estradas, há os que se entrecruzam na sombra, há quem agoniza no desespero, quem se afoga no vício, quem cambaleia de angústia, quem se requeimar-se é o remorso da culpa patológica. Existe um processo de culpa patológica em que a pessoa não crê que mereça o perdão de Deus. Ele está naquele catre, né? Aquele catre é uma espécie de estrado, uma cama que é um estrado puro, sem colchão.
O catre é uma cama, um estrado. Por isso que Jesus levanta-te, toma o teu catre e anda. Então as pessoas se requeimam no remorso patológico, sem perceber no fogo da ambição desmedida quem transfigura a oração em blasfêmia e quem mitiga a sede nas próprias lágrimas. Então, muitas vezes, até as lágrimas que são abençoadas no Sermão do Monte, elas podem ser lágrimas de revolta, de raiva. Nós vamos ver isso, porque até o processo de arrependimento, ele tem várias etapas, e nós podemos passar, se Deus permitir, rapidamente pela etapa da raiva. Desce do pedestal em que te levantas e estende mãos amigas. Então nós estamos aqui para escutar as pessoas. Se alguém está revoltado, escutemos. Na hora que ele verbalizar a raiva, a ira, até mesmo contra nós, a nossa escuta paciente pode converter aquela raiva num processo de autopercepção. Quem está com raiva, quem escuta alguém raivoso, é semelhante a alguém que coloca um espelho na frente dele. O espelho faz a pessoa despertar. Então, por isso que o silêncio diante da ofensa, diante da explosão de ódio, ele pode ser realmente transformador para quem está ali. A pessoa pode se ver assim, tristemente aprisionado naquele processo. Isso é o processo que Jesus disse: se alguém bate numa face, oferece-lhe a outra. Não é fazer isso, é ficar em silêncio. Oferecer outra face é ficar em silêncio e deixar a pessoa refletir, né? Foi como Jesus fez. Jesus também foi esbofeteado. Ele não fez assim, ele apenas despertou a consciência do guarda, do soldado. Se eu te fiz mal, dá testemunho do mal. Mas se eu fiz o bem, por que me feres? Por que me ofendes? Por quê? Uma vez, uma pessoa foi me procurar e ela estava assim num momento, num estado maníaco. O que nós da psiquiatria chamamos de mania, é uma euforia exagerada, também chamada hiperforia. Ela estava falando, gritando, exasperada, ela estava com raiva, mas ao mesmo tempo ela se vestia de uma forma exageradamente adornada, sensualíssima, e gritando e falando. Então, no meio das gargalhadas dela, ela falava e dava gargalhadas horrorosas. Eu apenas perguntei assim: por que você está tão triste? Quando eu pronunciei essa palavra, rasgou o peito dela e ela começou a chorar. Ela fazia tudo aquilo para disfarçar a angústia. Aqui, como Emmanuel fala, ela vivia intimamente despedaçada por lâminas de aflição e remorso. Ela não se perdoava por um aborto que ela tinha feito. Eu dei um conselho a ela. Ela seguiu esse conselho.
ela adotou uma criança. O filho dela, filho ou filha, né, que havia morrido, não tinha nome. Nós demos um nome ali. E quando ela conseguiu, ela se mudou de Campos, o marido dela aceitou, né? Eles já tinham uma filha grande, eles se mudaram da cidade e ainda eram relativamente jovens, e eles adotaram uma criança. Foi um menino e eles deram o nome que nós escolhemos juntos no consultório. Foi muito bonito. Um caso de redenção. Eu oro muito por essa mulher. Ela se redimiu, nunca mais foi efusiva, nunca mais se vestiu daquela forma exagerada, nunca mais se adornou tão sensualisticamente. Então, estende mãos amigas. Quem sabe? Pergunta Emanuel. É possível que semelhantes companheiros de luta, vamos ver a hora, é possível que semelhantes companheiros de luta estejam contigo entre as paredes da própria casa. Eu tenho histórias tristes dentro da minha casa também. Envolvidos no nevoeiro da ilusão e da ignorância, rogam-te socorro na cartilha do exemplo para que se libertem do desajuste a que se escravizam. Então não é com o excesso de palavras, é com o exemplo, é com a oração, é com a imposição de mãos. Uma vez Rubinho me deu um conselho sobre essa situação que eu tinha na minha casa e que uma delas teve um fim trágico em julho de 2019. Rubinho falou comigo assim: eles precisam de passe todo dia. Eles eram novos, eles tinham 13, 14 anos. Rubinho olhou e sentiu: Flávio, eles precisam de passe todos os dias. Envolvidos na ilusão e da ignorância, rogam de socorro na cartilha do exemplo para que se libertem dos desajustes a que se escravizam. Não te queixes nem te revoltes. Quem tem um parente problema em casa, não se queixe, não se revolta. Não censures nem firas, ampara-os a todos, como e quanto puderes, da maneira que for possível. Se não for possível com palavras, com exemplo e oração. O exemplo e a oração são sempre renovadores. Não importa que pertençam a outros lares, outros credos, outras raças, outras bandeiras. Olha que lindo! A caridade filha de Deus não tem ponto de vista. Nós não temos ponto de vista. Todo ponto de vista é uma vista de um ponto. E a caridade não tem ponto de vista, diz Emanuel. Ela abarca a todos, ela nos envolve a todos, porque ela é a graça de Deus descendo sobre nós. Ela que produz em nós a renovação. Recorda que o Senhor cada dia te situa a presença no lugar certo, onde possas servir mais e melhor no momento justo. Então, até no momento em que parece que alguma coisa deu errado e que nós estamos sendo testados de uma forma muito contundente, muito desconfortável, agradeçamos a Deus, porque aquela prova é uma prova para a nossa própria libertação. Desse modo, não solicites ao irmão do caminho que te trace roteiro às atividades, porque o próximo está vinculado a problemas que desconheces.
Lembra-te de que somos chamados a ajudar e sublimar hoje, e sempre, e de que, se estais anotado entre os homens pela feição que aparentas, perante a verdade serás conhecido pelo que és. Nós não somos quem nós pensamos que seja. Tem pessoas que perguntam: você sabe com quem está falando? Não, nem nós sabemos. Nem nós sabemos quem nós somos. Nós pensamos que nós sabemos. A nossa identidade, nossa carteira de identidade, o nosso RG, o nosso CPF é ilusório, é temporário. Nós somos muito antes e seremos muito depois disso. Empenha-te, pois, em merecer a aprovação da tua consciência. O único mérito que nós precisamos é merecer a nossa autoaprovação. Nós temos que ter a nossa consciência grita. Nossa consciência grita. Pelo bem que pratiques e pela justiça que faças, pela paz que entesoures e pela tarefa que realizes, porquanto, se te devotas ao serviço da perfeição em ti mesmo, perceberás no que tange ao aprimoramento dos outros, que seja onde for e com quem for, a bondade de Deus fará sempre o resto. Então, quem quiser ajudar alguém, esforça-se por melhorar-se a si mesmo. Quem quer educar o filho, quem quer tirar alguém do vício, de um estado de remorso patológico, de culpa patológica, tem que estar sempre perto, demonstrando que ama, demonstrando que quer, demonstrando que está ali disponível. Isso é uma das grandes verdades. Uma das grandes verdades. Nós vamos terminar aqui, dentro de instantes vamos iniciar a nossa aula, a nossa palestra, a nossa pregação de hoje sobre a bem-aventurança, bem-aventurados que choram, que é bem congruente com a lição que nós acabamos de ver aqui na aula. Eu vou pedir licença, como nós estamos numa aula, pode haver comentários que são perguntas, então vou pedir licença para ler os comentários. Mamãe diz: sim, é verdade. Santa Teresa diz: só Deus não muda, é o amor permanente. Diz Susana: tudo vai passar, menos o amor de Deus por nós. Tem a mesma coisa que mamãe diz. Outras pessoas dando bom dia a todos, né? Nós lemos no início. Deus nos abençoe, né? Aqui é uma bênção para nós estarmos aqui. Várias pessoas participando. Agradeço a participação de todos. Existe um mistério que está acontecendo. Deixa eu ver. Pessoas de outras cidades, interessante. Esse mistério da aula online facilitou isso, né? Então agradeço a participação de todos.
os comentários também foram muito pertinentes, e convido agora às 10 horas para a nossa segunda consideração sobre as 8 beatitudes do Evangelho de São Mateus. Deus nos abençoe a todos. E mais uma vez, lembrando que hoje, 18 de abril, é o dia que nós celebramos a publicação de O Livro dos Espíritos, né? Então, vamos agradecer também a Allan Kardec por nos ter legado essa dádiva, né? Que é um livro tão valioso, sempre presente, e que nós nunca deixamos de estudar aqui na Escola Jesus Cristo. Nós estamos estudando a partir do livro Religião dos Espíritos de Emmanuel, mas quando terminarmos o livro, nós estamos no capítulo 30, ele tem 91 capítulos. Quando nós terminarmos, nós vamos voltar a fazer o estudo pergunta a pergunta, que nós já fizemos várias vezes. E vamos fazer porque é interminável, são intermináveis. Já fizemos o estudo só da introdução do Livro dos Espíritos, demorou um ano inteiro estudando a introdução. Quem gosta, gente, leiam a introdução do Livro dos Espíritos, leiam a conclusão do Livro dos Espíritos. São 2 capítulos maravilhosos. Ficamos um ano lendo a introdução e um ano lendo a conclusão. Só um ano inteiro fazendo isso. Foi muito bom, foi muito gratificante. Então vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, louvamos a Ti, ter tido, Senhor, entre nós a graça de termos recebido esta bênção de ter o Espiritismo, de ter o Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, como bem disse meu irmão Luizinho. Allan Kardec, um criador de perguntas, um pescador de respostas. Então ele, como esse perguntador, como esse inquiridor dos espíritos das verdades eternas, e pescou-nos respostas maravilhosas que estão aí presentes, sempre presentes, e sempre contundentes para a nossa orientação, para o esclarecimento da nossa razão, para que nós possamos ter consciência dos nossos erros e retificarmos as nossas estradas de nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que possa abençoar a todos presentes e ausentes em nosso estudo dessa manhã. Assim seja.